Os recursos da Terra têm se esgotado rapidamente devido à sua grande população. Em 2153, a população cresceu para aproximadamente 25 bilhões de pessoas, tornando a comida e a água ainda mais escassas. Naquele mesmo ano, a sonda espacial Paleo 17 alcançou o planeta Tanis. O projeto Elysium foi lançado em 2174, à medida que as nações começaram a lutar pelo que restava dos recursos do mundo. Logo, Elysium desliza pelo espaço enquanto sua tripulação ouve uma mensagem multilingüe da Terra dizendo: "Vocês são tudo o que nos resta, boa sorte e Deus abençoe." O soldado Bauer ofega por ar ao acordar em pânico dentro de sua cápsula de hipersono. Ele se liberta do suporte que o prende e arranca todos os tubos conectados a ele. Ao sair da cápsula, ele verifica as outras cápsulas em busca de outros membros da tripulação e vê que a cápsula de um membro chamado Cooper está vazia. O tenente Peyton, por outro lado, ainda está em sua cápsula, imerso no hipersono. Enquanto se veste, ele encontra uma foto de uma mulher em seu armário e a pega. Ele tenta desbloquear a porta da ponte, mas não consegue. Então tenta acordar Peyton batendo repetidamente em sua cápsula com uma barra de metal. Uma repentina sobrecarga de energia na nave logo faz com que a cápsula de Peyton se abra. Quando Peyton emerge, Bauer o informa que estão no Elysium, mas ele não consegue encontrar os outros membros da tripulação. Sem mais ninguém por perto, Bauer especula que o computador de voo o acordou. Devido ao longo sono, os dois homens lutam para se lembrar de detalhes importantes sobre sua missão. Bauer recorda o treinamento que passou, mas não consegue lembrar o objetivo. Ao inspecionar a nave, eles se deparam com a porta da ponte. Bauer vê algumas ferramentas próximas à porta e afirma que alguém tentou abri-la manualmente. Os dois homens chegam à sala de comunicações e conseguem ativar os consoles. Peyton tenta contatar outros membros da equipe, mas ninguém responde. Bauer descobre pela tatuagem em seu braço que pertencem à equipe de voo 5. Quando outra sobrecarga de energia atinge a nave, Peyton diz a Bauer que precisam encontrar uma maneira de chegar à ponte. Bauer sobe pelo duto para procurar outra abertura que permita que ele abra as portas do outro lado do centro de comando. Enquanto isso, mais sobrecargas de energia continuam acontecendo, cada uma durando mais do que a anterior. Bauer descobre que o reator precisa ser reiniciado para manter a energia funcionando. Peyton deduz que Bauer deve ser o engenheiro técnico da nave por seu conhecimento sobre o reator. Enquanto rasteja pelos dutos, os tubos ao redor de Bauer começam a apertar, fazendo-o sentir claustrofobia. Para acalmá-lo, Peyton faz uma piada de que conseguiu abrir a porta sozinho. Bauer continua até cair em uma seção inclinada do duto. Após ativar uma luz química, Bauer descobre o corpo em decomposição de Cooper ao seu lado. Ele se esforça para liberar a mão dos tubos que o prendem e destravar o duto. Ele cai pelo chão e se encontra na sala de armazenamento. Bauer usa uma barra de metal para forçar a porta, mas perde a comunicação com Peyton após entrar. Enquanto caminha pelo corredor da nave, vê uma mulher tentando arrombar uma porta com uma barra de metal. No entanto, ela sai correndo assim que vê Bauer. Ele a persegue até chegar a outro corredor, onde vê alguém parado a alguns pés dele. Bauer diz à mulher que faz parte da tripulação de voo enquanto se aproxima dela. No entanto, quando ilumina o rosto dela, descobre que é um corpo sem vida de um homem pendurado por um fio preso ao teto. A mulher chamada Nadia de repente surge de seu esconderijo e chuta Bauer na cara. Quando ele se levanta, ela o derruba no chão e fica em cima dele, prendendo-o. Enquanto segura uma faca em seu pescoço, ela tira seus suprimentos e pede que ele tire os sapatos. No entanto, ela de repente foge quando ouve gritos ecoando pelo corredor. Enquanto Bauer tenta correr, algo puxa o corpo pendurado para o andar acima dele. Bauer corre de volta para a sala de armazenamento para se esconder. Ele dá uma espiada e vê uma criatura fantasmagórica segurando uma lança brilhante procurando por ele. Incapaz de encontrar Bauer, o monstruoso caçador grita, fazendo com que outros o sigam. Enquanto se esconde em um duto, Peyton de repente o chama pelo rádio. Bauer rapidamente o desliga para evitar atrair a atenção dos monstros. Um caçador aparece ao lado dele e arranca a porta do duto. Ele fica quieto enquanto o Ghoul alcança o duto e agarra o corpo de Cooper. Bauer liga o rádio novamente e diz a Peyton que criaturas estão correndo pela nave caçando pessoas. Bauer espera contatar alguém na ponte, mas Peyton lhe diz que não haverá ninguém para ajudá-los porque estão em uma missão de mão única. Peyton diz que a nave não foi feita para coletar dados ou transferir carga. Sua missão é levar 60 mil pessoas para Tanis. Bauer se lembra de quando as pessoas da Terra viram pela primeira vez imagens de Tanis, que foi o primeiro planeta semelhante à Terra descoberto no espaço. Bauer acredita que sua esposa deve estar a bordo da nave porque não há como ele deixá-la para trás. Bauer quer encontrá-la, mas Peyton argumenta que será mais fácil procurar sua esposa quando estiverem no controle da nave. Bauer vagueia pela sala de segurança e encontra uma arma de antidistúrbio não letal. Bauer então diz a Peyton para procurar um caminho até a câmara do reator para que ele possa reiniciá-lo. Enquanto Peyton procura uma rota segura, Bauer sente sua mão tremendo.
Então pergunta a Peyton se ele se lembra dos sintomas de Pandorum. Peyton se lembra de que a síndrome causou a falha da missão Eden. Um oficial teve um colapso psicológico após 2 anos de serviço. Acreditando que o voo estava amaldiçoado, evacuou a nave enviando 5.000 à morte no espaço. Bauer logo chega a um corredor onde se depara com outro homem pendurado por um fio. Quando se aproxima para investigar, o homem de repente acorda e se debate. Bauer diz a ele para relaxar e ficar quieto antes de cortar a corda. Ele descobre que o homem chamado Shepard pertence à equipe 6. Shepard inicialmente pensa que Bauer é um membro de uma equipe de resgate, mas quando Shepard percebe que Bauer acabou de acordar, ignora a cadeia de comando e tenta sair por conta própria. Ele começa a cobrir-se com graxa para disfarçar seu cheiro dos caçadores, mas antes que ele possa se afastar, vê as tochas azuis se movendo em sua direção. Bauer mira sua arma não letal nos caçadores, mas Shepard lhe diz para correr porque não terá efeito sobre eles. Bauer tenta alcançar Shepard, mas os caçadores pegam Shepard enquanto ele está escondido em um canto. Enquanto os caçadores se esbaldam em Shepard, Bauer dispara sua arma em uma criatura, não percebendo que há um vidro entre eles. Vários caçadores começam a persegui-lo, então ele se esconde pendurado nos tubos do teto. Os caçadores logo o encontram e o prendem com um fio, mas um homem chega para soltá-lo. Bauer não consegue entender a língua do homem, mas aprende que ele faz parte da equipe agrícola quando vê sua tatuagem. Ele diz ao agricultor chamado Manny que está procurando o reator, então diz a Manny para ficar para trás. De volta à sala de comunicações, Peyton tenta abrir a porta com uma barra de metal. De repente ele ouve alguém se movendo pelos dutos, então o tranca com uma chave inglesa. Ao encontrar seu caminho até o reator, Bauer encontra uma área cheia de contêineres de transporte. Nadia de repente aparece e o ataca. Bauer revida, mas Nadia consegue jogá-lo para fora do container. Nadia o segue para atacá-lo novamente, mas Manny aparece para defendê-lo. Enquanto Manny e Nadia estão lutando, Bauer usa sua arma de antidistúrbio, fazendo destroços cair sobre eles. Assim que eles se abrigam, Bauer pede a ambos que comecem a trabalhar em equipe em vez de lutarem um contra o outro. Manny se oferece para levar Bauer até o reator, então eles seguem seu caminho, deixando Nadia para trás. Nadia logo o segue e diz que estão indo na direção errada. Bauer pede que ela lhe mostre o caminho, mas ela diz que não quer ir lá, pois ninguém volta vivo daquela área. Nadia concorda em levar Bauer depois que ele afirma que é capaz de pilotar e pousar a nave. Nadia os leva a uma porta trancada, mas diz que eles precisam esperar antes que ela possa abri-la. Enquanto estão esperando, ouvem os rosnados dos caçadores se aproximando. Uma sobrecarga de energia atinge a nave enquanto os caçadores alcançam a área. A porta logo se abre e os 3 mal conseguem escapar das monstruosas criaturas. Dentro da sala, Bauer descobre que Nadia faz parte da equipe de coleta genética responsável por reunir o DNA de toda a planta e a vida animal na Terra para preservá-lo na nave. Antes havia 5 deles vigiando as amostras quando Nadia acordou há vários meses. Agora ela é a única que sobrou. Nadia enfatiza que eles já perderam 30% das amostras genéticas. Ela teme que todas as amostras na câmara embrionária sejam extintas se não consertarem o reator. Na sala de comunicações, Peyton é repentinamente acordado por um barulho vindo do duto, então sobe para investigar. Ele segue o barulho e descobre que vem de dentro do emaranhado de tubos, então se prepara para bater quando algo sai. No entanto, ele se assusta ao ver uma mão se estendendo para ele. Um homem pede ajuda e tenta sair dos tubos, então Peyton o puxa para fora. O homem lhe diz que é o soldado Galo e ele veio da ponte da nave. O trio logo chega à câmara de hipersono, que também é o principal terreno de caça das ferozes criaturas humanoides. Bauer dá uma olhada dentro das cápsulas e descobre que a maioria delas está vazia. Bauer supõe que sua esposa poderia estar em uma das cápsulas, mas Nadia diz que os membros da família são mantidos em outra parte da nave. Manny fica para trás enquanto ouve atentamente a chegada dos caçadores. Ele não se move mesmo quando Bauer o chama, então eles decidem deixá-lo. No entanto, Bauer cai por uma grelha quebrada enquanto tenta seguir Nadia. Quando Nadia volta para ele, ela também cai pela grelha. Logo eles descobrem que caíram no poço onde os caçadores jogam os ossos de suas vítimas. Os dois sobem cuidadosamente de volta quando tudo fica em silêncio, mas um ghoul nota Bauer e o ataca. O caçador então vai atrás de Nadia enquanto Bauer ainda está desorientado do ataque. Bauer se liberta dos fios que o prendem e se joga para cima da criatura. Bauer é chutado com grande força, mas consegue desferir um golpe contra o caçador usando um tubo. Ele tenta atingir o ghoul novamente, mas a criatura bloqueia e o atinge, fazendo-o colidir contra uma cápsula. Manny surge e corta o monstro na cabeça. Os 3 se revezam para atacar o ghoul até que Bauer o apunhala no peito. Eles continuam apunhalando o caçador para garantir que está morto. O líder dos caçadores logo chega e começa a bater no chão para chamar as outras criaturas. Alguns dos ghouls correm atrás deles, enquanto outros pulam na criatura caída para se banquetear.
Enquanto o grupo foge, uma cápsula se abre e acorda o homem dentro dele. Os monstros começam a atacar o homem assim que ele emerge. Bauer tenta voltar para ajudar, mas Manny o arrasta para longe. Peyton verifica a tatuagem de Galo e descobre que ele fazia parte da equipe de voo 4. Ele tenta fazer mais perguntas, mas Galo fica irritado, dizendo que não sabe nada. Peyton nota o sangue manchado pelo corpo de Galo e pergunta se é dele. Galo diz que parte é dele, mas sugere que parte pertence aos seus companheiros de equipe. Ele afirma que algo estava errado com os outros membros da tripulação, então teve que se defender. Ele diz a Peyton que teria feito o mesmo se visse eles. Logo, os três se deparam com uma grande câmara após se perderem a caminho do reator. Eles conhecem um homem chamado Leland, que se oferece para cozinhar para eles. Enquanto Leland prepara a comida, Bauer pergunta a Nadia se as criaturas poderiam ter se originado do laboratório de Nadia. Nadia pensa que os caçadores eram passageiros que se mutaram devido aos aceleradores injetados em seu fluxo sanguíneo. A enzima deveria ajudar os humanos a se adaptarem ao ambiente quando chegassem a Tannis, mas as pessoas que foram acordadas antes deles se adaptaram à nave em vez disso. Ela deduz que os ghouls podem ter estado acordados muito mais tempo do que qualquer membro da tripulação sobrevivente. Enquanto isso, Peyton pega uma pistola de agulhas para sedar Galo, mas ele se recusa e começa a perguntar a Peyton se ele já viu os sintomas de Pandoro em primeira mão. Galo enfatiza que a síndrome é afetada por trauma psicológico e vem com um efeito gatilho emocional. A mão de Peyton começa a tremer, então ele tenta escondê-la de Galo. De volta à câmara, Leland começa a contar ao grupo o que aconteceu na nave com a ajuda dos desenhos nas paredes. Galo também revela a Peyton o que ocorreu na ponte antes de Bauer acordar. Quando Elysium deixou a Terra, 3 membros da tripulação ficaram encarregados de pilotar a nave. Galo detectou sintomas leves de Pandoro em seu oficial comandante e seu segundo tenente. Os sintomas, no entanto, tornaram-se mais severos quando receberam uma mensagem da Terra, a mesma que já vimos no início. A equipe descobre que a Terra foi dizimada. Elysium escaneou a rede em busca de qualquer sinal do planeta, mas não conseguiu encontrá-lo. Logo após receber a mensagem, Galo matou o CO e seu segundo tenente, alegando que eles haviam perdido a razão. Em vez de voltar a Hypersleep, Galo permaneceu acordado e despertou outros passageiros. Ele colocou alguns deles no porão de carga, deixando-os sem escolha a não ser vasculhar por comida e eventualmente se alimentarem uns dos outros. Após se cansar de liderar a tripulação, Galo voltou a hipersono. Enquanto estava em hibernação, um tipo diferente de mal foi solto do porão de carga. Enquanto Leland conta sua história, fumaça branca emana das paredes, e o grupo começa a se sentir tonto. Eles desmaiam assim que Leland termina. De volta à sala de comunicações, os calafrios de Peyton pioraram e se tornaram mais evidentes. Quando Bauer acorda, encontra a si mesmo e seus 2 companheiros amarrados de cabeça para baixo na câmara de Leland. Nadia conclui que Leland está planejando comer eles. Ela começa a antagonizar Leland, então ele a fere próximo às costelas. Bauer tenta convencer Leland de que pode salvar a nave, mas Leland afirma que Bauer dirá qualquer coisa para sobreviver. Bauer explica que as sobrecargas de energia indicam que a nave está em sua fase final antes de desligar totalmente e matar todos a bordo. Ele diz que tem menos de 1 hora para reiniciar o reator. Leland percebe que as sobrecargas de energia têm piorado, então concorda em ajudá-los. Bauer contata Peyton e pede que ele verifique os dados da última sobrecarga de energia para descobrir quanto tempo lhes resta. Peyton informa que eles têm 47 minutos antes que a nave desligue completamente. Bauer então diz ao tenente para encontrar um caminho seguro para o reator. O grupo se depara com um pequeno ghoul ao longo do caminho, então Manny tenta matá-lo. Nadia o para e aponta que é apenas uma criança. Enquanto discutem, a criatura foge e pula para um duto aberto. Um caçador adulto logo aparece e os persegue. Eles se escondem em uma câmara que contém as cápsulas da família da tripulação. De volta à sala de comunicações, Galo tenta convencer Peyton a deixar a nave e esquecer de reiniciar a fonte de energia. Ele argumenta que Bauer não conseguiu descobrir seu próprio nome quando acordou há 24 horas, muito menos configurar um reator. Bauer logo nota que todas as cápsulas estão vazias. Nadia pergunta se ele acha que sua esposa estava em uma das cápsulas. Bauer diz que não, recordando que ela se recusou a vir com ele. Ele revela que decidiu se alistar para ser incluído no Projeto Elysium porque sua esposa o deixou. Ao ver as cápsulas vazias, Bauer começa a se sentir desencorajado e se recusa a continuar. Nadia, no entanto, o convence de que precisam completar a missão e chegar a Tannis. Quando ele vê a cápsula da esposa de Peyton, começa a se lembrar de algo sobre o tenente, mas não divulga isso ao grupo. Bauer então decide atravessar a passarela, mas vê que logo abaixo é onde as criaturas dormem. Uma criatura é repentinamente despertada pelo barulho quando Bauer pisa na passarela, mas logo cai de volta no sono. Bauer avança, mas a passarela de repente quebra antes que ele possa alcançar o reator. Nadia corre rapidamente em sua direção para puxá-lo enquanto Manny segura a ponte.
Bauer, no entanto, decide descer quando vê Manny lutando para suportar o peso da passarela. Bauer se cobre de lama e veste pele morta que encontrou no chão para evitar ser detectado quando pisar no chão onde as criaturas estão dormindo. Enquanto isso, Galo consegue pegar a pistola de agulhas de Peyton e forçá-lo a abrir uma cápsula. Ele diz a Peyton para digitar o código para expulsar a cápsula, mas Peyton para e o deixa trancado lá dentro. Enquanto Bauer se esgueira de volta até o console, Leland acidentalmente deixa cair uma lanterna e acorda os monstros. Manny deixa a ponte cair sobre eles e grita para atrair sua atenção. Bauer logo alcança o reator e o reinicia com menos de 4 segundos restantes. Quando a máquina reinicia, a descarga afasta alguns dos caçadores. Manny consegue sair da câmara do reator, mas logo encontra o chefe dos caçadores e luta com ele. Na sala de comunicações, Peyton tenta abrir a porta da ponte, mas Galo o avisa contra isso. Ele silencia o áudio vindo da cápsula de Galo, mas ainda assim ouve sua voz de alguma forma. Manny, lutando bravamente, consegue apunhalar o chefe dos caçadores com a lança, o deixando bastante fraco. Mesmo com isso, a criatura continua atacando Manny e o morde na barriga. Manny quebra uma haste que compõe o traje da criatura e a apunhala repetidamente até que morra. Quando se vira, vê um jovem ghoul olhando para ele. Ele se aproxima para apunhalá-lo com sua faca, mas hesita. Enquanto lentamente baixa sua arma, a criança de repente ataca, cortando sua garganta. Enquanto isso, Leland vê Bauer e Nadia sendo perseguidos por ghouls, então decide fechar a porta neles. Felizmente, eles conseguem trancar os ghouls do outro lado. Galo sai da cápsula e tenta injetar Peyton com um sedativo. Enquanto lutam, Peyton vê seus braços tatuados começando a se fundir. Quando a agulha perfura sua pele, ele percebe que está sozinho na sala. Leland logo chega à ponte dizendo a Peyton que ajudou Bauer a reiniciar o reator. Peyton apunhala Leland com a pistola de agulhas no olho e volta ao console. Nadia e Bauer logo chegam à sala de comunicações, evitando os monstros que os perseguiam. Bauer vai direto para a ponte para confrontar Peyton, lembrando que ele não é realmente seu tenente. Peyton revela que é o soldado Galo. Quando Bauer pergunta onde estão, Peyton abre a janela e mostra que não há sinal de estrelas em lugar nenhum. Bauer logo começa a sentir sintomas de Pandoro, enquanto Peyton explica sua motivação para sabotar a missão. Ele subjuga Peyton e começa a arrancar seus dentes. Porém, Nadia de repente o interrompe e diz para ele olhar a janela novamente. Eles logo descobrem que estão debaixo d'água e que estavam em Tanis o tempo todo. Um console informa que já se passaram 923 anos desde que a nave saiu da atmosfera da Terra. Peyton ataca Bauer, que começa a alucinar enquanto os sintomas de Pandorum pioram. Nadia tenta lutar contra Peyton, mas o tenente a domina. Bauer dispara sua arma de antidistúrbio em um compartimento, pensando que um caçador está emergindo. A explosão quebra um pedaço do compartimento e atinge a janela, fazendo-a rachar e quebrar sob a pressão da água. À medida que a água inunda a sala, Nadia e Bauer correm para uma cápsula e entram. Peyton se afoga enquanto a água continua a fluir para dentro da nave. Nadia entra em pânico ao ver o nível da água na cápsula subindo rapidamente, mas Bauer lhe diz para segurar firme. A cápsula logo decola e se impulsiona para a superfície. Bauer coloca a máscara de oxigênio em Nadia enquanto segura a respiração. Ao chegar à superfície, Bauer remove a máscara de oxigênio e acorda Nadia, dizendo a ela que estão seguros. Logo, outras cápsulas emergem da água como resultado do protocolo de evacuação de emergência da nave. Bauer e Nadia sorriem ao ver as outras pessoas começando a acordar em um novo planeta maravilhoso.